E os voos fretados, a que o Vasco tinha direito sem custos, da Placar Linhas Aéreas, empresa de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira, estão suspensos. Tudo porque o dono da Crefisa está bastante incomodado com a política vascaína, você sabe. Lamáquia e Pedrinho estavam avançados para a compra da SAF do clube. Mas gente de dentro da política do Vasco entrou na justiça e conseguiu o afastamento do Pedrinho. Dessa maneira, a venda da SAF foi temporariamente suspensa. É bem verdade que o pessoal lá no Vasco está tentando caçar essa liminar para que a negociação com Lamáquia seja retomada. De qualquer forma, o dono da Crefisa já anunciou que não vai mais liberar o seu avião de graça para o Vasco da Gama. E a primeira consequência deve se dar na partida contra o Vitória, na reabertura da competição no mês de julho. O Vasco se utilizaria desse voo gratuito fretado para chegar a Salvador, mas nesse momento não há mais a possibilidade de liberação do avião de forma gratuita, a menos que até lá as coisas andem. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa quinta-feira que o Lamáquia admitiu em entrevista oficial dada nas últimas horas a negociação em estágio avançado com o Vasco, a intenção de colocar 500 milhões de reais logo para resolver os problemas do clube, mas ele está bastante frustrado com mais esse movimento político no Vasco que visa apenas atrapalhar o clube. Ontem, na entrevista que o senhor José Lamáquia concedeu ao Lucas Pedrosa, ele deu nomes. Disse que sempre teve conversas e foram diversas com o grupo político do Pedrinho, citou nominalmente Pedrinho, Felipe Carregal, o Silvio Almeida, Cristiano Campos, Alain Belaciano e a Bianca Reis. Se eu não errei nenhum sobrenome, são esses todos aí. Disse categoricamente que Pedrinho, Cristiano e Alain nunca pediram nada, nenhum favor, nenhum emprego, nada. Já Felipe Carregal e Bianca, segundo ele, o Felipe Carregal pediu emprego para ele, pediu trabalho, indicou a Bianca também, e o Silvio Almeida teria ligado para tentar mudar o contrato, enfim, feito algumas alterações, algumas sugestões e tal. Tudo muito estranho. Na entrevista, ainda disse mais o Lamáquia, tá lá, na entrevista ao Pedrosa, que o Carregal saiu, esse grupo todo saiu para se unir ao Paulo César Salomão, que já deixou o Vasco há mais de 5, 6 meses. É desembargador hoje no Rio de Janeiro, inclusive procurado pelo Pedrosa, disse que estava em Miami com a seleção brasileira, acompanhando o jogo e tal, que tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei com algumas dúvidas na cabeça. O papo do Pedrosa, elucidativo. Os investidores vão continuar investindo para terror de quem não quer a venda ou para quem está tumultuando para que não consiga fazer a venda e empurre até a eleição? Para aqueles que não querem um Vasco forte, o meu foda-se para vocês, porque os inimigos do Vasco não podem estar dentro do Vasco. Os inimigos são os rivais, aqueles que nós temos que derrotar. É o Flamengo, é o Fluminense, é o Botafogo, é o Palmeiras, é o São Paulo, é o Corinthians, é o Santos, o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter. Esses são os nossos rivais. Não o político A, B ou C. E eu já falei aqui e repito, não tenho político de estimação, quero que todos se fodam. Desculpa o meu linguajar, talvez um pouco mais pesado, vou me controlar um pouquinho tão cedo, né? Mas quero que eles vão para casa do... Certo, tá bom, vai. Porque dá nojo, cara. Dá nojo, a política do Vasco é nojenta. O inimigo do Vasco está dentro do Vasco, que veste Vasco. Eu falei isso ontem para o Rei Kraus, batendo um papo com ele, ele falou, cara, essa frase é forte. Eu falei, mas é verdadeira, Rei. E é triste ao mesmo tempo que ela é verdadeira. Porque enquanto você tem que reunir força para lutar contra seus rivais, você tem inimigos dentro do clube. Na entrevista do Pedrinho para o Flávio Dias, ele repetiu várias vezes que tem medo de que tenha uma caneta poderosa, uma caneta pesada. Quem seria esse ator político que provavelmente já saiu de cena? Esse ator político atua na justiça? Esse ator político ele atua na política, né, externa a clube? Ele é um miliciano? Não sei. Quem é? É do mal. Porque o Pedrinho deixou muito claro que tem medo do que eles possam fazer, que até pode ser preso, que eles podem contar uma mentira e transformar em verdade. E é verdade, eu estava conversando com o Baran, estou aqui em Robô, quem acompanha a seleção brasileira, Copa do Mundo, a gente estava batendo um papo, né? A gente está sempre junto e tudo, eu, ele, Giovanni Martinello, trazendo informações para a galera nas redes sociais.
E ele falou, cara, para pensar, Fábio. Vamos fazer uma conta. Se saem 20 pessoas da administração do Pedrinho e essas 20 começam a falar algo dele, e o Pedrinho, com mais 2 ou 3 ali, tentam se defender, o público vai acreditar em quem? Nos 10, 20, 30 ou nos 2, 3, 4 que tentam defender? O Pedrinho falou sobre isso, inclusive, na coletiva, na exclusiva para o Atenção Vascaínos, porque contado várias vezes, parece que é verdade, né? Cara, eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. E parece coincidência, mas para mim não é coincidência. Porque a Comissão de Investigação Interna do Vasco já detectou quem lesou, o que ocasionou na venda da SAF do Vasco, né, para 777, já indiciou e levou para votação. E alguns atores políticos já saíram de cena da gestão Salgado, foram investigados e agora vão ter as suas penas anunciadas, que podem ir de advertência à exclusão do quadro, passando por multas, suspensões. E estou falando de Silvio Almeida, que saiu, foi exonerado. Olha que vergonha o cara ser exonerado, assim como o Felipe Carregal, Carlos Fonseca, Otto Carvalho, quem mais? Zeca Bulhões, quem mais? Deixa eu me lembrar. Osório, Carlos Roberto Osório, Roberto Duque Estrada, todos esses foram investigados. E os resultados já estão sendo mostrados aos conselheiros. No primeiro conselho que passou foi o de benemérito. Aí o pessoal é mais, né? Não, arquiva isso aí, não leva adiante, não. É um dos motivos do Vasco estar nessa pindaíba hoje, é que sempre foi assim. Aí vem o Conselho Deliberativo votar, presidido pelo João Rich, que eu não sei se segue no grupo, né? Porque tem tanto dissidente, pode ter dissidente dentro também, isso faz parte do jogo político, o que me deixa muito triste. Porque esse grupo que hoje assumiu o Vasco, e está no Vasco hoje, há mais de 15 anos vem tentando, né? E o grupo foi crescendo, ganhando personagens que ninguém nem conhecia, que passaram a participar mais ativamente das gestões, mas dessa especificamente, né? Porque vinha brigando para assumir a gestão. Aí os caras conseguiram. Aí, porra, engraçado, né? Primeiro ano não teve briga, teve união, no segundo ano também não. E no terceiro, que é o ano da eleição, há dissidência. Pedrinho falou, e eu tenho uma prova sobre isso. Felipe Carregal, Silvio Almeida, que foram exonerados, e o Márcio Schroeder, que é do Conselho Fiscal, que apontou algumas irregularidades, pediu documentos que não foram apresentados. Eles são sócios de uma empresa. O que faz essa empresa? Essa empresa trabalha para algum outro clube? Auxilia com consultoria em recuperação judicial de algum outro clube? Eu não sei qual é a finalidade dessa empresa. Eu não sei. E se a gente procurar investigar esses atores políticos, a gente vai descobrir cada coisa, rapaz. Tem alguns aí que já se meteram em Operação Lava Jato, delação premiada. Meus amigos. Que coisa, né? Quando o torcedor vascaíno queria estar já a qualquer momento comemorando a chegada do novo investidor brasileiro, com lastro financeiro, com grandes possibilidades. E aí a gente vê sempre pintar um grupo novo dessa vez, né? Não é naqueles atores lá de trás, aqueles atores parece que foram envelhecendo, foram perdendo força, aí vem um grupo novo, cheio de tesão, cheio de tadala. Qual é o intuito? Eu acho sensacional mesmo de coração, se esse grupo que saiu, que foi saído, né, ou por conta própria ou não, que essas pessoas apresentassem provas de sacanagem que acontece no Vasco, porque lá atrás foram apresentadas provas. Lembra 1 na 7, cadastros, né? Para votar, até morto votou na eleição, uma vergonha. Mas enfim, o Vasco sempre foi uma vergonha politicamente. Mas eu gostaria que essas pessoas que saíram, se tivesse alguma prova, se tem alguma prova, que elas apresentem. Porque é muito fácil. Ligar para mim, ligar para o outro, ligar para aquele outro ali, falar e tal. Mas cadê as provas?
Imagina, se eu venho aqui e falo assim, olha, a caneta pesada que o Pedrinho falou é do fulano, porque ele é muito forte. Eu tenho que ter prova. Fulano saiu porque está fazendo isso, isso e isso. Eu tenho que ter prova. Certa vez, numa disputa política, não vou dizer quem foi o candidato, eu fui procurado por uma pessoa que disse que ia me apresentar provas que iriam acabar com a reputação da pessoa. Eu falei, me apresenta. Ah, não, eu vou te contar e você fala. Eu falei, sem provas, não tem denúncia. Porque eu não vou botar a minha na janela para nego dar a porrada, né? Claro que não. Agora que eu fico muito decepcionado com o que fazem com o Vasco, com a porra de uma cadeira. Tem vaidade, tem jogo de poder, tem uma série de coisas. Você, torcedor, faça o seu juízo de valor. Porque nesse jogo aí de xadrez, as peças estão se expondo. E o futuro a gente está vendo. Mas o mais importante de tudo isso que eu ouvi e li foi o que disse o senhor José Lamacchia ao canal do Pedrosa, o Lucas Pedrosa, aqui eu parabenizo de novo. Não vamos desistir, nós vamos erguer o Vasco. Senhor Lamacchia, se o senhor fizer um trabalho, o seu filho, o senhor como avalista, e claro que o senhor vai ser um conselheiro do seu filho, claro. Quem não aconselha, eu aconselho os meus filhos, você que tem filhos, você não aconselha os seus? Porque quem não quer o bem do Vasco, eu vou fazer isso, ó, para eles. Vou aplaudir, porque eu quero ir para a arquibancada, voltar a cantar o Vasco campeão. Eu quero ficar aqui do canal narrando o Vasco campeão. E quero que esses políticos todos que querem a cadeira, você já sabe que eu quero você e todo mundo. E eu vou fechar sempre com a verdade. Se a verdade estiver com o Pedrinho, eu vou fechar com o Pedrinho. Se a verdade estiver com o Manuelzinho, eu vou fechar com o Manuelzinho. Mas eu já vi alguns atores desses aí que tentaram se envolver na política, que são mais sujos do que pau de galinheiro. Opa, meu Deus do céu! Alguns aí lá de trás, então, meu Deus do céu! Até uns grupos aí políticos, os caras bradam aí, levantam bandeira. Aí quem não conhece a história, puta que pariu. E assim, encerramos mais uma atualização do Vasco da Gama. Continue acompanhando o nosso canal para ficar por dentro das principais notícias, bastidores e novidades do Gigante da Colina. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!